Olá, amigos. Depois de um período aí sem gravar nada, eis que agora eu retorno para fazer uma breve análise e também trazer aqui um manifesto que foi escrito pelo padre Cícero, lá do Nordeste, em 1930, sobre o comunismo. Lembremos que o comunismo é uma desgraça no mundo. Nossa Senhora, em sua aparição em Fátima, aos pastorinhos, disse que a Rússia espalharia o mal pelo mundo. Isso foi em 1917. E em 1922 o Partido Comunista foi criado no Brasil. E desde então, esses comunistas vêm solapando e tentando destruir a crença, a nossa cristandade. Lembremos que agora, no dia 7 de abril, uma multidão muito grande, uma das maiores manifestações dos últimos tempos, em apoio ao presidente Bolsonaro, para logo depois ele fazer um acordão com o que pior existe na política brasileira, que é esse centrão. O próprio Bolsonaro já disse que sempre foi centrão. O centrão é composto por políticos fisiologistas, do toma lá, da cá, corruptos. E o presidente, infelizmente, usou a foto do povo que percorreu o mundo como uma arma de chantagem para livrar o seu pescoço do impeachment e emplacar um nome no STF, e só isso. Nesse acordão, ele não colocou a questão de pautas conservadoras, como, por exemplo, o aborto, que será inevitavelmente aprovado por esta trupe do mal, legalização de drogas, né, o avanço do feminismo, do gaysismo, nada disso foi colocado na corte. Então, ele usou esse apoio para impor algumas coisas e livrar o próprio pescoço, porque naturalmente ele seria alvo de um impeachment. Porque quem manda no país não é ele. Quem manda no país é o Centrão, esse sistema que vigora no Brasil desde o golpe da República em 1889. Então, lembrando que o que impera no Brasil é o liberalismo clássico, essa ideologia política que é pior, que é o pai, a mãe, o avô do comunismo e dessas ideologias deletérias. Então agora, quem manda no governo é o MDB do ex-presidente, ex-vice da Dilma, Temer, que foi preso por corrupção. Um cara pró-China, pró-agendas globalistas, pró-comunismo. Enfim, nós perdemos. Mas aqui eu quero trazer essa carta do padre Cícero, né, sobre uma carta que inclusive foi postada aí no Facebook do padre Gabriel, que é interessante, diz o seguinte, que 4 anos antes de sua morte, o padre Cícero escreveu um manifesto anticomunista, que se for lido nos dias de hoje, mais parece uma profecia que um simples manifesto. Na época em que Nossa Senhora apareceu em Fátima para alertar sobre os erros da Rússia, padre Cícero publicou o seguinte texto. Vejamos. Caríssimos fiéis, que a fé vos salve. A horda vermelha, com suas garras de abutre, destruir a nossa felicidade, perturbando a paz do Brasil em seus fundamentos seculares, a própria organização da família, célula máter da sociedade cristã.
A Igreja de Jesus Cristo, que tem sido em todos os tempos visada com ódio e rancor pelos pregadores de ideias subversivas, é, nesta hora de graves apreensões, para a grande pátria do Cruzeiro, o alvo predileto dos emissários do Satanás. Acenando com a falsa bandeira do liberalismo, veja bem aí, uma pausa aqui, uma aspa, liberalismo, isso que está imperando hoje, esse acordo que o Bolsonaro fez. Então, continuando. Acenando com a falsa bandeira do liberalismo, a besta fera do apocalipse atira suas patas de fogo contra a estabilidade de nossas instituições. Ai daqueles que prestarem seu auxílio aos inimigos de Deus. As lavas ardentes do vulcão bolchevista lamberão a face da terra, e sob os escombros da fé, calcinada pelas labaredas do anticristo, ressurgirão Sodoma e Gomorra. De pé, cristãos do Brasil, guerra de morte aos que empunharem a bandeira vermelha do liberalismo, para estancar em nossas almas a fonte perene de fé e entregá-la inerme nos braços de Satanás. Cegos serão todos aqueles que cerrarem os olhos à evidência da verdade. Juazeiro, fevereiro de 1930, assinado Padre Cícero Romão Batista. Então, meus amigos, veja bem, o Padim Cícero, com essa carta, mostra, assim, um tom profético, porque acabamos de ser entregues ao liberalismo. Isso significa que esse acordão que o Bolsonaro vem costurando há mais de uma semana, esperando apenas essa convocação do dia 7 se consumar, para dar uma resposta, entre aspas, à vontade popular. A qual a vontade popular? Nenhuma delas foi contemplada neste acordão, que é a retirada desses ministros do Supremo, o fim desses inquéritos ilegais, da perseguição a pessoas honestas, o fim da liberação de bandidos de alta periculosidade, que tem sido feito constantemente pela justiça brasileira, narcotraficantes e tudo mais. Então, diante disso, o que vai acontecer, espero que não, mas que as agendas globalistas e comunistas vão acelerar no Congresso Nacional. Tanto assim que o presidente do Senado convocou a Greta Thunberg para falar aos senadores sobre mudanças climáticas. Uma pirralha que não sabe de nada, uma garotinha de aluguel do mega satanista George Soros. Quem é essa menina de 18 anos para dar lição de ciência ou de conhecimento a quem quer que seja? Isso é um absurdo. E com o nosso dinheiro. Além disso, o que mais me preocupa, na verdade, é que o genocídio infantil, o aborto, vem sendo implementado nas sombras do próprio governo Bolsonaro. São resoluções de conselhos que permitem a interrupção da gravidez através do SUS. Mas não se surpreendam se o Congresso Nacional não aprovar a lei, ou então o próprio Supremo Tribunal Federal aprovar tal absurdo e tal crime lesa pátria, crime contra a humanidade. Além disso, as pautas feministas e de LGBTs e que mais não sei o que, serão também aceleradas e ampliarão o seu leque dentro da sociedade brasileira. Ou seja, 1% da população dessas pessoas que têm esses distúrbios, essas pessoas que estão em prática de abominações contra a lei do nosso Senhor, do nosso Deus, impondo na maioria cristã e até mesmo
com introdução na grade escolar de matérias de respeito, ou então dessa ideologia de gênero, que na verdade é preparar as crianças não só para aceitar, mas para abraçar essa causa e futuramente até mesmo se tornar um deles. O que é um absurdo, essa corrupção da infância brasileira, corrupção da inocência. Jesus falou: ai daqueles que corromper essas crianças, ai daqueles que atentarem contra a inocência das crianças. Essas pessoas terão perdão? Não sei. Sabemos que devemos respeitar as pessoas com esse tipo de orientação sexual, que é contrária à lei natural. Porque nós pode se respeitar, nós devemos amar o pecador, não o pecado. Essas pessoas, elas devem ter orientação espiritual. Se ela tem essas tendências, então tem a virtude da castidade para combater esse mal e para que essa alma não seja lançada no Sheol, no fogo dos infernos. Então, nós cristãos não temos nada contra a pessoa homossexual, mas contra a prática, que é contra a vida. É um atentado à vida, porque uniões homossexuais, elas não geram vida. A união entre dois seres, entre um homem e uma mulher, o seu objetivo é gerar vida, novas vidas para o céu. E, inclusive, as crianças devem ser educadas para a santidade. Os pais têm essa obrigação, esse dever moral. Se Deus colocou essas crianças na família, por exemplo, uma família, um casal que tem vários filhos, ele tem que saber que esses filhos não foram criados para o mundo, mas sim, eles devem ser criados para o céu, para a santidade. Então, é uma obrigação moral dos pais de orientar seus filhos para a santidade, para que eles não se percam nas vaidades desse mundo. Aqui nós somos passageiros, então nós temos essa esperança e alimentamos essa esperança da cidade celestial, de nos relacionarmos, então, de nós termos essa esperança de que após a nossa morte estejamos no céu com nosso Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Lá sim, lá a paz, lá há uma unidade em torno do bem. Então veja bem, essa carta do padre Cícero é muito interessante, né? Porque ele fala, naquela época ele falou do comunismo, e recentemente, e também nessa época, em 1936, se não me engano, Nossa Senhora apareceu em Simbres, numa cidade do interior, lá numa localidade do interior do Pernambuco, no município de Pesqueira, para 3 crianças. E ela também alertou sobre essa questão do comunismo. Tanto assim que lhe foi perguntado pelo padre, através da criança, da vidente, se o comunismo iria avançar no Brasil, se ia dominar o Brasil, se ia chegar no interior. Nossa Senhora respondeu que não, que o comunismo dominaria as grandes cidades, mas no interior não, por causa da fé das pessoas na nossa Santa Igreja Católica, na Eucaristia e em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a devoção a Nossa Senhora é importantíssimo, né? Rezarmos o rosário diariamente para que essas almas desses homens públicos sejam salvas, que eles se arrependam das suas maldades. O Judiciário e o Congresso Nacional parece estar possuído por legiões de demônios, porque dali só saem leis, mas parece uma caixa de Pandora que todos os dias ele abre para trucidar
e para atacar a família e as nossas bases cristãs. Assim, estejamos alertas, né? Vamos rezar e fazer penitência como Nossa Senhora nos pediu. Salve Maria. Então terminemos esse vídeo rezando a Ave Maria em latim. Salve Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morti nostri. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.